Vamos falar sobre o endividamento dos brasileiros, porque isso tem deixado o governo federal e todo o sistema financeiro, gente, em estado de alerta. O comprometimento da renda e o atraso para quitar as dívidas estão em patamares recordes. Isso é o que a gente já tem acompanhado com diversas pesquisas, vários levantamentos e vários dados comprovando isso. E também é sobre isso que a gente conversa agora com o Eric Brasil, que é diretor da LCA, que já está aqui comigo. Eric, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui, meu querido, à nossa programação. Bom dia, Débora. É um prazer estar com vocês aqui. Eric, quando a gente olha para o endividamento das famílias, né, nesse momento, o que mudou estruturalmente no Brasil nos últimos anos para que a gente chegasse a esse nível do comprometimento da renda das famílias? E eu quero entender do teu ponto de vista se isso seria mais um problema de renda, seria mais um problema do sistema de crédito realmente que a gente tem no Brasil, né? Seria um problema fiscal? O que aconteceu para estruturalmente explicar essa situação das famílias? Perfeito. Essa é uma pergunta interessante porque esse aumento da inadimplência das famílias, do endividamento e da inadimplência das famílias, ele acontece exatamente no momento da economia que nós temos mínima histórica de emprego, renda crescendo, ocupação crescendo. Então, quando a gente olha para dados, por exemplo, do mercado de trabalho, o que a gente esperaria é que exatamente o sentido, né, uma evolução no sentido contrário de endividamento e de inadimplência. Quando a gente olha o endividamento propriamente dito, vamos esquecer um pouquinho a inadimplência, a gente vê que desde o pós-pandemia de 2020 para cá, esse endividamento vem crescendo no Brasil, o endividamento das famílias, mas que quando a gente compara o patamar do endividamento das famílias no Brasil com o patamar do endividamento de famílias norte-americanas ou de outros países mais desenvolvidos, o nosso endividamento nem é tão elevado assim. Ele está crescendo, mas o patamar não é tão elevado assim. E aí a grande questão é como esse endividamento tem virado uma crise de inadimplência, ou seja, né, como esse aumento do endividamento tem levado as famílias a uma condição de descumprimento contratual com os seus credores, que é a inadimplência, e essa sim é bastante preocupante. Isso acontece principalmente pelas condições do nosso mercado de crédito. Né? Nós temos, desde 2020 e 2021, um crescimento do consumo das famílias muito alicerçado em abundância de crédito fácil, acessível, principalmente crédito rotativo, e eu estou falando aqui de cartão de crédito e de cheque especial, mas, ao mesmo tempo, é um crédito acessível, que está sendo usado com abundância pelas famílias, mas extremamente caro. Né? O crédito rotativo na economia brasileira é disparado o crédito mais caro, com as maiores taxas de juros que nós temos. Ao mesmo tempo, a economia brasileira, por questões conjunturais e da sua própria política monetária, tem hoje a segunda maior taxa de juros real do mundo. Então, na prática, essa conjunção de fatores faz com que as famílias brasileiras estejam se endividando com o crédito mais caro da economia brasileira, sendo a economia brasileira uma das economias com os juros mais caros do mundo. Na prática, as famílias estão se endividando com juros extremamente elevados. Essa condição faz com que qualquer dificuldade que a família tenha dentro do seu orçamento, qualquer coisa que saia do controle do seu orçamento, ela entra numa dinâmica de rolagem de dívida que leva à condição de inadimplência, que fica muito difícil que ela consiga reorganizar o seu orçamento. Ajuda nesse fator também, contribui com esse fator também, o fato de que muitas famílias brasileiras nos últimos anos tiveram acesso ao mercado de crédito, mas não estavam preparadas do ponto de vista da própria educação financeira, da qualidade da gestão do orçamento familiar, para lidar com esse crédito, né? Para lidar com essa fartura de crédito. Então, isso também acaba facilitando que essas famílias entrem numa condição ali de perda do controle do orçamento familiar. Quero pegar o gancho nisso, Eric, para poder já trazer essa situação da intenção do governo de lançar, inclusive, né, até essa quinta-feira, o programa Desenrola 2.0 agora. Porque se a gente não tem uma questão de educação financeira, né, há muito uma percepção de que a gente estaria com o programa novamente, né, como o Desenrola, somente enxugando o gelo. Eu quero entender do teu ponto de vista qual que é o risco desse programa realmente só ter mais um efeito estatístico, né, agora, de limpar o nome no curto prazo, mas sem resolver realmente essa reincidência do endividamento. Não seria só empurrar com a barriga o problema?
Se ele for feito como uma ação pontual, emergencial, sem que junto com ele venham políticas mais de fundo, estruturais, para resolver o problema estrutural, ele vai ser de fato só uma solução de curto prazo, que é importante. Nós estamos no momento que muitas famílias estão com inadimplência, isso está gerando um risco, inclusive, de efeitos sistêmicos para o sistema financeiro. Se um volume muito grande de famílias não conseguem honrar suas dívidas, isso acaba tendo repercussões para além dessas famílias, repercussões no mercado de consumo, repercussões para o próprio sistema financeiro, porque começa a ter um volume muito grande de recursos não recuperados. Então, esse tipo de programa, ele é bem-vindo nesse momento, ele é importante, ele tende a ajudar essas famílias, a gente precisa, de alguma forma, ajudar essas famílias para que elas voltem a ter uma condição de saneamento do seu orçamento familiar, né, que elas consigam voltar por uma condição de orçamento equilibrado, mas sem dúvida nenhuma, Débora, se a gente só fizer isso, a gente vai ajudar essas famílias, nós vamos reduzir os indicadores e daqui 2, 3 anos nós vamos estar falando de um novo desenrola, do Desenrola 3. Então, não é à toa que isso aconteceu em 2023, não é à toa que isso está acontecendo agora e vai voltar a ter que acontecer num futuro próximo se a gente não mexer nas condições estruturais. E o que eu estou dizendo com mexer nas condições estruturais? Principalmente para depois, ou em sequência ao programa de renegociação de dívidas, a gente começar a atacar de maneira mais estrutural os motivos que levam as taxas de juros no Brasil serem tão elevadas, principalmente taxas de juros de curto prazo para o consumidor, uma amplificação, uma massificação de um sistema de educação financeira dos consumidores. Hoje a gente já tem programas muito bons da FEBRABAN, do próprio Banco Central, mas precisa ser massificado. A gente precisa também ter maior zelo e cuidado com educação financeira no ensino fundamental das escolas, para que as próximas gerações também consigam lidar melhor com a bancarização, com o mercado de crédito. A gente precisa também ter um compromisso das instituições financeiras junto com as autoridades para ajudar nesse apoio às famílias para a organização dos seus orçamentos familiares. Então, na concessão do crédito, essa concessão ser feita com mais responsabilidade, gerando alertas para o consumidor, acompanhando mais de perto e educando o consumidor para que ele acompanhe mais de perto se está tudo dentro do controle, da capacidade de pagamento dele. Ou seja, a gente precisa atacar os problemas estruturais que levam a essa condição para que a gente tenha um programa de refinanciamento dessa dívida, mas que a gente consiga fazer com que esse impacto do programa ele perdure por mais tempo, ele consiga ter um efeito de longo prazo. Eric, para a gente amarrar aqui o nosso papo, falamos sobre essa questão estrutural do endividamento das famílias, como elas chegaram até aqui. Há também já um levantamento da CNC, falando sobre também como as bets se tornaram um vetor importante nesse endividamento das famílias, né? Esse, do seu ponto de vista, é já um fenômeno relevante do ponto de vista macro para um impacto como esse, ou isso ainda é marginal? E mais, temos espaço para uma regulamentação, para uma regulação mais dura nesse momento, para tentar evitar esse tipo de efeito? Olha, quando a gente analisa os dados oficiais da própria Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, o tamanho do mercado de apostas no Brasil em 2025, a gente não encontra um mercado tão grande, tão relevante, que possa ser definido como uma causa principal, uma das causas mais importantes do endividamento. É óbvio que, para casos pontuais, famílias específicas, exemplos pontuais, a gente sempre vai conseguir encontrar, isso naturalmente existe, famílias que estão em condição de endividamento, que estão em situação de inadimplência e que boa parte do seu orçamento pode estar comprometido com apostas. Mas pensando em efeito macroeconômico, pensando numa crise nacional de inadimplência, o mercado de apostas no Brasil não é tão grande a ponto de ser um fator-chave principal. O mercado de apostas no Brasil em 2025, por exemplo, foi 1/3 do mercado de compra de aparelhos de celular e de aplicativos para celular. O mercado de apostas no Brasil, no ano passado, foi metade do mercado de streaming. Então, assim, para que a gente possa definir o mercado de apostas como um problema estrutural que está causando a inadimplência, a gente teria que apontar o dedo também para vários outros tipos de consumo dos consumidores. Então, o ponto principal aqui a gente não vai eliminar o problema da inadimplência no Brasil, eventualmente acabando com o mercado de apostas, embora nem seja possível acabar mais com o mercado de apostas, né? Você não consegue mais evitar, porque esse mercado já está consolidado, mesmo que você
proíba as apostas de maneira generalizada. Você tem um mercado ilegal, que é o mercado pujante, que é um mercado assim significativo, e não só no Brasil, no mundo todo. Então, acho muito difícil que a gente consiga, por esse caminho, resolver o problema da inadimplência. Aliás, eu acho que o problema da inadimplência no Brasil não está associado a nenhum padrão de consumo específico das famílias. Está associado a um aumento do consumo muito alavancado em crédito rotativo, que é um crédito muito caro, que é um crédito que deveria ser utilizado com mais parcimônia, em momentos muito pontuais, emergenciais, mas que entrou na cultura do consumidor brasileiro para padrão de consumo, para ampliação de capacidade de consumo. E isso tem levado a essa situação de inadimplência. Perfeito, quero muito agradecer sua participação aqui conosco, excelentes análises sempre, meu querido, muito obrigada. Eric Brasil, diretor da LCA, sempre bem-vindo por aqui. Bom restinho de semana para você, meu querido, até uma próxima. Para todos nós, muito obrigado, Débora. Até mais. Até mais.